Salmo 119, 43. E não tires da minha boca a palavra da verdade. Aleluia. Todos nós devemos dizer isso. Não tira, Senhor, da minha boca a palavra da verdade. Aleluia. Pode ser isso, a palavra da verdade, sim. Mas eu vou te dar uma revelação diferente. Que essa palavra da verdade não saia da minha boca. Correto? Certo. Mas, olha a revelação. Não tira da minha boca a palavra da verdade. O que é o contrário disso? O contrário de verdade é mentira. Que da minha boca não saia mentiras. Amém? Não tira da minha boca a verdade, porque o contrário disso é uma pessoa mentirosa. E o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem diz isso não sou eu, a Bíblia. João 8 vai falar que o diabo é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Então Davi sabe que o mentiroso é filho do diabo. Então Davi está falando: Senhor, não aparta, não tira da minha boca a verdade, porque quem mente é filho do diabo. E Davi está dizendo: eu não quero mentir. Não quero mentir. Quero sempre falar a verdade, porque quem diz a verdade é filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Cristão é sim, sim? Não, não. Amém? Não pode sair de uma fonte água doce e água salgada. Não pode de uma mesma pessoa a pessoa dizer que é de Deus e fazer maldade. Quem faz maldade não é de Deus. Quem é de Deus pratica bondade. Isso é fruto do Espírito. Quem é de Deus pratica bondade. Quem não é, pratica maldade. Amém? Glória a Deus. Olha só, vou prosseguir. E não, verso 43. Não tires da minha boca a palavra da verdade, porque confio em teus juízos. Porque eu confio nos teus juízos. Davi sabe que no dia do juízo tudo vai estar esclarecido. Tudo que o homem fez no dia do juízo vai ser exposto. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Quem andou pela verdade não vai se envergonhar no dia do juízo. Agora, quem se esconde na igreja dizendo que é crente, que serve a Deus, que tem ministério, mas anda na mentira, no juízo vai passar vergonha. Será envergonhado no juízo. Então Davi sabe que quem anda pela verdade, no juízo, aleluia, passará, aleluia, porque Deus é justo, fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. No juízo será feita toda a justiça. Amém? Toda a justiça será feita. Se você fala: pastor, eu sou tão humilhado, eu sofro tanto, mas no juízo de Deus, muitos que foram humilhados serão exaltados. E aqueles que foram se exaltaram serão humilhados. Quem nos exalta é Deus. Não podemos nos exaltar por conta própria. Amém? Quem nos exalta é Deus. Aleluia. Deus sabe. Deus sabe o que é certo, o que é errado, o que está correto e o que está escondido. Deus é onisciente. Vou continuar. Verso 44. Salmo 119, 44. De tal modo, cumprirei continuamente a tua lei para todo sempre.
Quem lembra que quando eu disse, quando for lei, você troca a lei por palavra. Quando a Bíblia diz cumprir a lei, nós não vamos cumprir a lei. A lei é do Velho Testamento. Então, quando a palavra diz cumprir a lei, você troca para cumprir a palavra de Deus. Nós não cumprimos a lei, mas cumprimos toda a palavra. Amém? Nós estamos vivendo o Novo Testamento. Amém? De Cristo para cá, o Novo Testamento. É o tempo da graça. Temos que cumprir a palavra de Deus. Aleluia! Então olha lá o que Davi está dizendo. De tal modo, cumprirei continuamente, todos os dias, a cada momento, a tua lei para todo sempre. Continuamente, irmãos. Não é um período só. Não é um período eu cumpro e no outro período não. Não é um tempo eu cumpro. Algumas coisas eu cumpro. É continuamente, para sempre. Aleluia. Temos que sempre cumprir a palavra. Eu não posso cumprir ela no domingo, na terça e na quinta. Só no dia de culto. E os outros dias eu não cumpro. Temos que cumprir a palavra todos os dias. Temos que viver pela palavra todos os dias, para todos sempre. Davi está dizendo: Senhor, eu cumprirei para sempre. Deus diz que Davi é um homem segundo o coração dele. O que significa isso? Davi é um homem especial para Deus. Davi é um homem que tem intimidade com Deus. Davi pecou, falhou. Todos pecaram. Todos pecam. Olha que o pecado de Davi é muito grave, é gravíssimo, é digno de morte. Mas mesmo assim, ser um homem segundo o coração de Deus, Davi nasceu e desde pequeno ele era adorador. Adorador. Lembra? Desde pequeno, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, sozinho, lá cuidando das ovelhas, louvando, sempre adorando a Deus. Amém? Então Deus não escolhe desocupados. Amém? Davi estava cuidando das ovelhas. Deus escolheu ele. Por quê? Porque era um homem que cumpria o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Aleluia. Davi desde pequeno amava a Deus acima de tudo. É verdade. Isso é fato. Amém? Ele falhou. Ele falhou com algo, irmãos, que hoje em dia a maioria dos homens falha. Eu nunca falei isso, eu vou falar, presta atenção. O que aconteceu com Davi pode acontecer com qualquer homem. Davi bateu os olhos em Betseba e se apaixonou por ela, porque ela era linda, bonita, jovem, uma mulher perfeita, beleza. Estão entendendo a beleza de Betseba? Ela estava tomando banho, sei lá, semi-nua talvez. E Davi olhou para ela e desejou ela no seu coração. Só que Davi era o rei. Então por isso que ele conseguiu. Se fosse outro homem, talvez só cobiçasse, não tivesse poder para conseguir aquela mulher. Mas ele, como rei da nação, então usou o seu poder como rei para ter aquela mulher em seus braços, mesmo sabendo que era pecado. O que o senhor quer dizer? A cobiça dos olhos foi mais forte do que tudo que Davi sentiu. Ele era adorador, mas ele era homem carnal. Ele teve uma atração por uma mulher e caiu, adulterou. E ainda as pessoas brincam com as coisas de Deus. Presta atenção. Ainda as pessoas brincam
Se um homem segundo o coração de Deus olhou para uma mulher e desejou ela, por que as mulheres vêm para a igreja? A ponto de se vestir para atrair a cobiça de homens. Por que as mulheres vêm para a igreja com roupas que atraem a cobiça dos homens? Sendo que o sentido maior do homem não é a boca, o falar, o ouvir. O sentido mais aguçado de homens, cada homem aqui, é os olhos. Pode ter uma mulher a 3 quarteirão, o homem já viu, de longe. Está lá a 3 quarteirão, o homem já viu se ela é bonita, se ela é sensual, se ela é uma mulher linda, maravilhosa. E a mulher, ela nem percebe. E o homem já está lá, é igual a de águia. Cobiça. Nunca falei isso, tem que falar, irmãos. Então por isso há muito pecado. Por isso há muito pecado. E as pessoas então têm que entender que igreja não é passarela para desfilar, para levar cobiça. Igreja não é salão de festa, não é baile, não é forró, não é pista de dança, não é shopping, não é praça. Igreja é lugar de servir e adorar a Deus com ordem e decência, com pudor, com reverência, com santidade. A cobiça está dentro da igreja. E a cobiça que está dentro da igreja vai levar muitos homens, vai levar muitas mulheres para a eternidade no inferno. E do inferno para o lago de fogo. Agora esquentou. A cobiça cobiçou, já adulterou com ela. Muitas mulheres levantam a cobiça, estão pecando. Muitos homens que cobiçam estão pecando. Então se arrependa enquanto é tempo, porque muitas pessoas vão para o inferno por causa da cobiça. A cobiça é pecado igual a todos os outros. Aquele que matou e não se arrependeu vai para o inferno. O que cobiçou vai para o inferno, mesma coisa, igual o assassino. Tem diferença? Ah não, mas o que matou é mais grave. Não, é igual o que cobiçou. Ah não, mas aquele que blasfemou contra Deus, ele vai para o inferno. Vai, mas aquele que cobiçou vai também. Ah não, pastor, aquele que mentiu, ele viveu a vida inteira mentindo, filho do diabo, mentiroso, vai para o inferno. O que cobiçou é a mesma coisa. Pastor, mas o que roubou? Era ladrão, roubava, vai para o inferno. Mas o que cobiça também vai. E a mulher que foi cobiçada vai também. Pastor, eu precisava do... Mas o oi para te alertar você. Zeca Pagodinho falou que vai ter pagode no inferno. Então vai ter que sambar muito lá. Do lago de fogo. Amém? Posso voltar no texto? Deu uma desviada aqui, mas foi boa. Pastor, mas é só a mulher que entra sensual? Não, o homem também. Se você vê obreiro sem camisa para a rua, está sensual. Se você vê obreiro de bermudinha, shortinho para a rua, mesma coisa da mulher. Mesma coisa da mulher sensual. Obreiro, homem de Deus, cristão, de shortinho, de bermuda, sem camisa para a rua, mesma coisa. Mesma coisa das irmãs, tá, irmãs? Tá? Deus abençoe vocês. Está errado do mesmo jeito. Pastor, mas aonde é isso? Aonde é? Eu falo. Vocês querem que eu falo? Na igreja que prega sã doutrina. E aonde é essa igreja que prega sã doutrina? Aqui é uma delas, mas são poucas. Jardinópolis tem poucas.
a maioria já tiraram essa doutrina. Você vai ver crentes aí andando do jeito que eu acabei de falar agora há pouco. Pastor, é uso e costume. Não é uso e costume, é palavra. É igual Davi disse: Senhor, eu quero andar pela tua palavra. Eu não quero andar por uso e costume. Eu quero andar pela tua palavra. Aleluia. E a palavra diz: aleluia, que o pecado separa o homem de Deus. E nós identificamos aqui que cobiça é pecado. Não cobiçarás o teu próximo, nem os bens, nem a mulher, nem o marido, nem os filhos, nada que o seu próximo tem deve ser cobiçado. Agora eu vou voltar para o texto. 45, eu vou até 48, Salmo 119, 45. E andarei seguro, porque tenho buscado os teus mandamentos. Aleluia! Aquele que anda segundo a palavra, anda seguro, porque está firmado nos mandamentos, porque está firmado na palavra de Deus. Que eu possa dizer, que você possa dizer: andarei seguro, Senhor, porque estou firmado na tua palavra. Aleluia, andarei seguro. Aleluia. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardar em todo o tempo. Aleluia. Eles me sustentarão nas tuas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho. Aleluia, porque conhece o meu nome. Aleluia. Eu livrarei e poloei no alto retiro. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Glória a Deus.